Eu o vi, encostado no canto da sala. Era estranho, porque 3 aparições escuras faziam um conjunto de sombras atrás de sua silhueta. Eu chorei de medo, mas, quando fechei os olhos, senti a presença dele sussurrando em meu ouvido. Sendo tarde demais, ele tapou minha boca e me sufocou com o travesseiro. Essa história é realmente assustadora. Richard Gama era um homem muito bem respeitado pela cidade. Sua família era dona da maior produtora de café e soja do país, tendo seu método de sistema intensivo bastante eficaz. Várias de suas regiões eram compostas por trabalhadores bem empenhados e que se dedicavam ao trabalho com vigor. Certo dia, Richard foi chamado para vistoriar alguns maquinários em uma região bem afastada da cidade, que por algum tempo ali não pisava. Demorou horas para que pudesse concluir seu trabalho e voltar para casa. O lugar era bastante frio e úmido. Parecia ser uma garagem com anos de uso. Era cercada por um pequeno estacionamento que levavam em direção a uma pista de 2 vias, e um grande campo de trigo cobriam seu redor, tornando aquele lugar inacessível para pessoas comuns trafegarem. Sua rotina era simples e bem detalhada: fazer a checagem, listar pendências e anotar suas finalizações. Mas, esse dia foi marcado por um acontecimento memorável. O sol estava quase se pondo. Era percebível pouca visibilidade ao céu, apenas uma cor um pouco rosada e uma extensão azul cercada por estrelas quase que sem cor. Caminhou calmamente ao seu carro com sua prancheta em um de seus braços. Por um momento ele congelou e não conseguia se mover. Olhava para todos os lados aflito e sem muita força para gritar, pois suas cordas vocais não emitiam som algum. Mas, do que adiantava gritar, se não havia ninguém, absolutamente ninguém para ouvir? Ou será que tinha? Ao seu lado, um som de respirações ofegantes e pedidos de ajuda. Mas, não parecia ter um formato real, uma estrutura óssea ou sólida. Simplesmente estava ali, e ao mesmo tempo não estava. Vendo que era praticamente impossível sair daquela situação, fechou seus olhos e começou a rezar. E quando os abriu, estava em sua cama, com o despertador tocando. Merda! Era apenas um sonho ruim. Acordando, viu que as coisas estavam muito estranhas em seu apartamento. Uma bagunça imensa de bebidas e drogas estavam em volta de sua mesa de vidro e seu único animal de estimação não estava em sua casinha. Sua cabeça doía muito, e fazia um esforço gigantesco para andar sem que pudesse cair, por falta de força nas pernas. Um copo com uísque estava na mesinha ao lado do sofá em que acordou. Quando levemente moveu seu corpo para levantar, fez com que o uísque caísse sobre o tapete e o copo se partisse em vários pedaços. O céu estava escuro, mas já eram 2:30 da tarde. Ele movia seu corpo pela sala como se não estivesse ali, como se fosse uma carcaça vazia que se movia sem ossos e sem sentimentos. Sem palavras andava por vários corredores escuros. Sua cabeça estava confusa olhando para todos os lados. Acho que estava sob efeito de substâncias. Sabe, nunca foi do meu querer uma alma tão podre, mas não é ela que me interessa, e você sabe disso. Seu cachorro estava parado no canto da sala principal. Afinal, seu apartamento era realmente bem grande, e andar por ele sobre as sombras era a mesma coisa que andar em círculos em um labirinto infinito. Sua expressão era um tanto demoníaca, não parecia o mesmo Frank que conhecia antes. Se aproximava com a intenção de acariciá-lo, como já era de costume quando chegava todas as vezes após o trabalho. Ele não parecia muito satisfeito com sua companhia, e a sutilidade que saiu de canto já mostrou que estava prestes a atacar Richard. Vozes a todo tempo diziam para que ele não prosseguisse: era um mau caminho, era uma péssima escolha a se fazer. Fechou seus olhos e rezou a todo momento, apontando firmemente com seus braços levantados na direção de Frank. Ele sabia que alguma coisa estava errada. Quando os abriu, viu seu próprio corpo estirado no chão sangrando muito.
Seu cachorro estava mastigando suas cordas vocais com tanta força que aparentava não comer durante semanas, e ao mesmo tempo, repetia palavras estranhas olhando fixamente para a projeção de Richard. Qual a sensação de ser a vadia asquerosa que todos odiavam? Logo depois ele acordou assustado. Seria um outro sonho bobo? Não saberia te dizer o contrário, nem eu mesmo tenho essa resposta. Tudo estava diferente dessa vez. O céu estava limpo e os carros estavam transitando nas ruas de uma manhã fria e sonolenta. O patrão de Richard ligou perguntando onde ele estava, pois já tinha passado de seu horário de entrada, e que logo precisaria tratar de assuntos importantes para a empresa. Com muita pressa, desceu as escadas e ligou o carro em alta velocidade a caminho de seu trabalho. Não era de seu feitio se atrasar por motivos banais, ele mesmo se culpava se atrasasse por um acaso. Saiu com tanta pressa que esqueceu de verificar se Frank estava bem. Aquela cena não saia de sua cabeça, ver seu próprio amigo, um companheiro de longa data, mastigando e se saciando de sua própria carne, era realmente assustador. No meio de tanta confusão e estresse mental, acabou se distraindo em instantes, o que resultou em um grave acidente com um caminhão de gás que estava logo à sua frente. Foi o momento de ver, sentir e apagar. Fui destinado a passar a vida toda esperando este momento. Seria a paciência divina capaz de proporcionar o mal uma oportunidade de se redimir com a humanidade. Acordou em um campo de trigo, um pouco distante de onde se encontrou no início de tudo. O céu estava limpo agora, e suas vestes, bem, estavam todas rasgadas e queimadas. Sentia fortes dores no estômago, fazendo que ele vomitasse sangue ao redor de onde seus pés tocavam o solo. Eu sabia que o cheiro era de carniça e cachaça, não tem como errar. O instinto do predador só é ativado quando a presa é pega totalmente desprevenida. Ele socava sua barriga para que pudesse parar, só que quanto mais tentava, piores as dores ficavam, fazendo um estrago ainda maior em seu corpo. Aos poucos ele se deformava, cuspindo pedaços de seus órgãos pela boca, e os mordendo involuntariamente para que a dor pudesse cessar. Ele fechou os olhos e começou a rezar. Quando os abriu, viu à sua frente um homem encapuzado atrás de uma jovem moça de cabelos sedosos. Disse para que não pudesse se mover, e que apenas mostrasse a ela sua real intenção. Ele já a conhecia de longa data, mas não conseguia lembrar seu nome. Era uma garota muito linda, de uma juventude formidável. Ela o olhava com um olhar de desgosto, quase que já soubesse seu propósito de estar naquela situação. Aos poucos, enquanto sua visão se distorcia, via ela indo embora, acompanhada com o tal homem encapuzado, fazendo sinais estranhos com as mãos em protesto ao silêncio. Fechou os olhos novamente e acordou. As dores do passado escondem a chave para um futuro, que apesar de não ser o melhor, será necessário para seu desenvolvimento. Mas afinal, eu não estou aqui para te ajudar, você me pertence, mas não o suficiente. Leve-me a quem realmente importa. Me dê este presente como única forma de agradecimento. Merda, isso tudo é loucura. Afinal, onde é que eu estou? Nada disso faz sentido. Nada disso ainda vale a pena de verdade. Eu não quero mais viver neste lugar. Eu não quero mais ouvir palavras que não me confortam. Isso está me deixando totalmente sem rumo. Geralmente este sentimento vem de um arrependimento. Você teve a chance de se redimir e tentar novamente, só que suas limitações fizeram de você um ser humano desprezível. E a que custo? Ninguém soube da verdade, e você aguarda como se fosse um segredo medíocre do jardim de infância. Mas não cabe palavras sobre crianças vindas diretamente em sua direção. Elas te destroem e livram seu corpo das purezas que ainda te restam, igual o que a cocaína e heroína causaram à sua mente. Você nunca esquecerá deste dia, né? Aquele trágico dia em que decidiu agir por seus desejos sexuais sob as quais não tinham nada a te oferecer. Você sabia que seria impetuoso ao agir sob efeito de drogas. Você quem defendia os mais fracos desde que se entende por gente.
Você não se lembra? Uma delas não aguentou, viu a dor que compartilhou com o mesmo sangue e ateou fogo às duas. A marca ficou registrada nas paredes do quarto como prova do seu erro estúpido que ninguém jamais saberá. Um petresdófilo que nunca terá as portas do céu abertas para que possa entrar. Um estupro-quatro-dor que nunca saberá o que é sentir atração por um outro corpo. Por você ser um incompetente, um drogadinho que só servia para cheirar e dormir o dia todo, sua namorada te abandonou. Sabia que ela era o amor de sua vida, mas mesmo assim conseguiu jogar o seu único motivo de salvação no lixo. Não te serve o que foi dado, não te serve as imagens, memórias e todo o trajeto. No fim, o que realmente importa é o final da história. Você decidirá como acabar com tudo isso, ou sentir a culpa pelo resto de sua vida. Não te resta muitas escolhas, apenas vá e faça. Ele acordou com Frank lambendo sua mão, e o despertador toca logo em seguida. Tudo parecia normal, e realmente estava. Mas, aquele sonho não saia da cabeça de Richard. O que ele deveria fazer depois disso? Para não se esquecer, escreveu uma carta para que pudesse se lembrar de todos os mínimos detalhes. Tentar novamente, foi o que ele disse. Lia, em um momento de desespero venho te dizer que, eu sinto muito. Sei que meus erros no passado não serão consertados com palavras, tanto menos com ações, mas isso é necessário. Você não sabe, mas o motivo de nosso término não foi apenas por uma agressão, não foi apenas por uma discussão intensa. Uma noite antes de tudo acontecer, eu estava com meus amigos aproveitando e bebendo um pouco. Estava me afastando das drogas e de tudo que pudesse atrasar nosso relacionamento. Decidi que iria para casa, pois aquele lugar não seria adequado, não naquela situação. Mas, eu não sei o que aconteceu, devem ter misturado alguma coisa na minha bebida ou outra coisa que fizesse o mesmo efeito. Não consumi droga alguma, mas tive a leve impressão que estava alucinando assim que cheguei em casa. Fui direto para o banheiro e acabei vomitando boa parte do que eu comi. Lembro que você estava no trabalho ainda, cobrindo o horário de uma colega. Só que, eu cometi um erro. Eu não estava sozinho naquela noite. Nossas duas filhas estavam assistindo televisão na sala. Eu não consigo te dizer isso em palavras, tão menos com detalhes, mas saiba o que fiz a elas não será perdoado, jamais será perdoado. E um dia depois, as duas acabaram ateando fogo no próprio corpo, causando aquele incêndio acidental, causando a morte delas. O choque foi muito grande, eu sei, já fui a bus 4 e mesmo assim, consegui me colocar na mesma posição em que fui colocado, jurando defender as nossas filhas com unhas e dentes. Agora você sabe o motivo de eu estar tão descontrolado naquela noite. Eu excedi meu limite, não aguentei a dor da culpa, e acabei te agredindo, te machucando com minhas próprias mãos, me perdoe. Em um momento de lágrimas sinceras, sua mão começou a escrever coisas que fugiam do contexto de sua carta, quase que sendo obrigado a dizer coisas que não queria. Você foi uma boa companhia, eu tive a chance, mas eu a desperdicei. Nunca é um adeus, apenas uma forma de me redimir com você e com as nossas filhas. Te vejo junto a elas no inferno. Ele caminhou até a sacada de seu apartamento e se jogou do 13 graus andar, dando fim à sua vida de uma vez por todas.